Pai amado que estás nos céus, queremos te agradecer porque a tua graça nos alcançou. Queremos te agradecer porque há cerca de 2000 anos atrás o Senhor nasceu como um bebê. E durante esses últimos 2 dias paramos um pouco para refletir sobre esse maravilhoso milagre que foi Deus se tornar homem e habitar no nosso meio. Queremos te agradecer, Senhor, porque podemos dedicar esses momentos agora para abrir a tua palavra, para estudarmos um pouco mais sobre isso. E, Senhor, eu te peço que não permita que nós saiamos daqui da mesma forma como nós entramos, mas que possamos sair mais cheios do Espírito Santo. Amém. Mais felizes e mais cheios de paz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Filipenses, capítulo 2, a gente vai ler do versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por que eu gosto daquela versão? Aquela versão ali é a corrigida fiel. Eu acho interessante que ali fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para nós, seres humanos normais, é fácil perdoar? É ou não é? Não é fácil perdoar. É fácil se manter calmo enquanto existem pessoas caçoando, falando mal de você ou perseguindo você? Não? Será que é fácil os seus melhores amigos te abandonarem e você ainda querer o melhor para eles e fazer o máximo para eles, e quando eles fizerem alguma coisa na sua frente, você olhar para eles com um olhar de compaixão? É fácil? Quando nós estudamos a vida de Cristo, percebemos que nós somos muito diferentes dele. E ele fala que nós temos que ter o mesmo sentimento. E qual que é a base do sentimento de Jesus? O amor. Por isso que o hino que nós começamos a cantar é o amor. E eu quero que nós pensemos nesse amor durante todo o culto dessa noite. Então, o amor, a abnegação, o favorecer o outro. Vocês lembram que lá em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo, se não me engano, no 15, fala que Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Por que ele fala isso? Porque Jesus Cristo, desde quando ele viu Adão e Eva se afastando do plano original, ele falou: eu vou fazer algo por eles. Eu vou me sacrificar por eles. Eu vou me esvaziar de mim mesma por eles. Sabe o que é se esvaziar de si mesmo? É tirar completamente a sua vida da zona de conforto. Tudo que você tem ali de mais aconchegante, mais confortável, Jesus deixou para vir a essa terra. E é interessante que esse texto explica como foi que aconteceu. Abaixa um pouquinho para o outro, está bem alto. Isso. Então, como foi que Jesus Cristo se esvaziou? Você consegue entender o que é um ser Deus? Jesus Cristo, ele é eterno. Ele é Deus. Nós não podemos confundir isso. Ele é Deus. Como que Deus pode estar em carne e osso? Como Deus pode morrer na cruz? Então, vou te contar uma coisa. Nós passaremos a eternidade toda estudando isso. É um tema muito profundo, muito lindo, mas que resume no amor. E é interessante que lá em Hebreus, no capítulo 2, fala justamente do porquê que Jesus Cristo ele teve que vir num bebê, ou teve que vir num ser humano. Porque ele poderia não somente vir como um anjo ou como outro ser, mas ele também poderia vir com 40 anos. Fazer o seu ministério ali, ou com 30 anos, fazer o seu ministério e morrer. Por que ele teve que nascer como um bebê? Nascer uma manjedoura? Por que ele teve que sofrer tanto desde o nascimento até o último minuto de sua vida aqui na terra? Por que ele se fez um bebê? Vamos abrir em Hebreus, no capítulo 2, no versículos 17 e 18.
Hebreus 2, versos 17 e 18. Amém ou misericórdia? Amém. Ótimo. Diz assim: por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote, daquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então, sabe por que Jesus Cristo teve que vir como um bebê? Porque ele queria sentir aquelas mesmas cólicas que um bebê sente. Ele queria sentir o frio, o calor, o frio, na verdade, porque quando ele nasceu, todos os desconfortos, todos os sofrimentos que nós poderíamos passar, ele passou pior do que nós. Se você de alguma forma está sofrendo hoje, eu vou te garantir, Jesus Cristo sofreu mais. Se de alguma forma você está sendo perseguido, se você está sofrendo de alguma forma, se você está com alguma tristeza, saiba que Jesus Cristo passou muitas vezes mais, porque ele passou o seu, o do fulano, o do beltrano, de todos da humanidade. Então eu te pergunto, por que Jesus Cristo não veio como um anjo? Por que ele não veio salvar os anjos? Por que ele não veio apenas como um adulto? Porque ele queria passar por cada etapa. E ele queria mostrar que uma criança, mesmo passando por dificuldades, ela pode ser feliz. Mesmo um adolescente sendo perseguido pelos próprios irmãos, ele pode permanecer fiel até o fim. Ele pode ser um adulto que, mesmo que todas as pessoas ao seu redor o rejeitassem, ele permaneceria segurando na mão de Deus. E ele pode dizer hoje para você: meu filho, eu também posso te ajudar. E é interessante que no livro Desejado de Todas as Nações, na página 340, fala assim, Jesus Cristo falando para nós: sofri as vossas dores, experimentei as vossas lutas e enfrentei as vossas tentações. Ainda que a vossa dor não encontre eco em nenhum coração humano, e ainda que você se sinta perdido, abandonado, com nenhum ouvido humano podendo te ouvir, olhai para mim e vivei. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Cristo que se esvaziou, que saiu do céu e veio aqui para dizer: meu filho, eu te entendo. Alguma vez você já estava sofrendo, já estava chorando, e alguém chega para você e fala assim: eu te entendo. Jesus Cristo, ele pode falar isso todos os dias, todos os momentos. E é interessante que nós muitas vezes permitimos que as coisas ao nosso redor ofusquem essa mensagem maravilhosa que a Bíblia quer nos trazer. Mas uma das formas mais fáceis de compreendermos o amor de Jesus é estudando a vida dele. E é por isso que, dentre as muitas histórias da vida de Jesus, uma das que eu mais gosto são dos 6 magos. E eu até, inclusive, quando estava estudando para o momento de hoje à noite, eu falei assim: Senhor, qual das histórias? A história que Maria conversa com o anjo é tão bonita. A história de José recebendo um sonho do filho que Jesus Cristo era de Deus. Ou então a história dos pastores. São muitas histórias lindas. Mas Deus me tocou de forma muito especial na história dos 6 magos. E eu queria compartilhar com os irmãos agora. Então vamos abrir em Mateus, capítulo 2. O versículo 1 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Deixa eu dar só um parênteses para vocês. Vocês sabiam que no mapa mundial, para nós, indo para o leste ou indo para o oriente, leste e oriente são sinônimos. Então, indo para o leste, Jerusalém está para o leste. Só que depois de Jerusalém existem outros países da Ásia. Dentre os países da Ásia tem, por exemplo, o atual Iraque, que é a antiga Babilônia. Tem ali também os chineses e outros povos. A maioria dos estudiosos acreditam que esses reis magos, eles eram caldeus, ou eles eram babilônicos, ou ali da redondeza da Mesopotâmia. Mas também existe uma linha de estudiosos que acreditam que podem ter sido chineses. Vocês sabiam? Inclusive foram encontrados vários manuscritos antigos dos chineses que falavam da Estrela do Oriente. Eu conheci um
historiando, que ele foi na escola lá em Belo Horizonte, e ele estava explicando, mostrando alguns papiros, algumas coisas que ele percebeu que antigamente os chineses, eles eram monoteístas. Eles acreditavam no dilúvio, eles acreditavam em Adão e Eva, eles acreditavam inclusive que viria um Messias, e eles perceberam essa tal estrela que apareceu. Então, em resumo, os povos orientais estudavam a vida dos judeus e também estudavam astronomia, astrologia, outras coisas assim. E é interessante que esses especificamente, podem ter sido provavelmente caldeus, ou chineses, mas provavelmente caldeus, eles perguntaram para si mesmos: onde será que está o rei, recém-nascido rei dos judeus? E aí então o que eles fizeram? Eles começaram a seguir essa estrela. E assim que eles foram seguindo a estrela, eles perceberam que a estrela levou eles para Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, o que vocês acham que passou na cabeça deles? Todo mundo. Com certeza deve estar uma festa. Todo mundo almeja esse tal. E aí? Eles estudaram as escrituras, eles perceberam que desde Adão a promessa era que viria um Messias. E aí eles estudando as profecias, inclusive lá em Números capítulo 24, verso 17, é uma profecia que foi falada por Deus através de Balaão, que falou assim, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Então, eles estudando as profecias, inclusive essa profecia de Balaão, eles entenderam, vai vir um rei. O cetro, símbolo de um rei, e estrela, eles perceberam que aquela estrela diferente que apareceu na astronomia ali no céu que eles analisavam há um tempo, eles então decidiram ir atrás. E, inclusive no livro Desejado de Todas as Nações conta que não foi só isso, que eles também tiveram sonhos. E durante o resto da história vocês vão perceber que outras pessoas tiveram sonhos. Então Deus ele falava com eles através das escrituras, através da astronomia, ou seja, da natureza, e através dos sonhos e visões, a profecia, o dom de profecia. Deixa eu dar um parênteses. Vocês acham que hoje Deus quer falar conosco? Como será que Ele pode falar conosco? Ele fala através das escrituras, Ele fala através da natureza, e Ele fala através do dom profético, que é o espírito de profecia. E é interessante que eles, ao perceberem que Deus estava guiando, eles chegaram em Jerusalém. E eles acharam que estaria uma festa em Jerusalém. E olha que está ali no versículo 2. Porque vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. E olha qual foi a resposta. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Por que eles se alarmaram? Porque ninguém estava preparado. Ninguém tinha entendido que o Messias viria. Ninguém tinha caído a ficha que Jesus já tinha chegado. E detalhe, no Antigo Testamento tem centenas de profecias falando sobre a vinda do Messias. Se vocês forem ver, por exemplo, Daniel, ele apresenta a data que Jesus Cristo viria, na verdade que ele seria batizado, e depois quando ele seria morto, através da profecia das 70 semanas. Quem é que já estudou sobre a profecia das 70 semanas? Levanta a mão. Ótimo. Quem ainda não estudou, dá uma lidinha lá em Daniel 9, mas parabéns quem já estudou. Isso prova para todo o universo de que Jesus Cristo é o nosso Messias mesmo. Ele é o rei do universo. E então, Jerusalém não estava preparada. Os israelitas não estavam preparados. E olha só o versículo 4 diz. Então, o rei Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e indagavam deles onde o Messias deveria nascer. E em Belém da Judéia, eles estudaram através do livro de Miqueias e responderam eles, porque assim está escrito através do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu rebanho, o meu povo de Israel. Então ali, os escribas, os fariseus não sabiam onde Jesus nasceria, mas eles foram estudando os livros e as profecias e encontraram no livro de Miqueias o local onde seria.
E aí no versículo 7 diz assim: com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera. Detalhe, irmãos, essa estrela apareceu pela primeira vez quando? Quando Jesus Cristo nasceu. E os anjos, eles lembram que eles se reuniram e cantaram para os pastores? Então a estrela apareceu exatamente no dia que Jesus nasceu. E aí eles foram fazendo os cálculos e eles acreditavam que aquela estrela tinha aparecido há cerca de 2 anos, talvez menos de 2 anos. E aí foi, inclusive, parênteses, foi por isso que Herodes mandou matar todos os bebês abaixo de 2 anos. Porque eles tinham calculado essa questão. Então, no versículo 8 diz que os reis foram para Belém. E olha só no versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e informa-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Mentira. Mentiroso, não foi? Vocês acham que ele queria adorar? Ele queria matar, porque ele entendeu que Jesus Cristo poderia ser uma concorrência para ele. Poderia ser um possível rei que tiraria ele do trono. E então eles foram, verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela do Oriente, que viram no Oriente, os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E olha qual foi a reação deles quando eles encontraram no local. Ali diz assim no versículo 10. E vendo eles a estrela em cima da casa onde Jesus Cristo estava, se alegraram com grande júbilo e com grande alegria e intenso júbilo. Já teve alguma vez na sua vida que você ficou muito feliz? Espero que sim. Eles ficaram muito felizes, assim, numa auge da felicidade. Sabe por quê? Aquele menino era o que eles tinham desejado e esperado durante anos. Eles estavam estudando a estrela e a astronomia e procurando esse menino já tinha um tempo. E quando eles encontraram, finalmente eles encontraram o Messias. E infelizmente não foram muitos no povo que tiveram a mesma reação. Mas eles ficaram alegres, eles ficaram radiantes porque o Messias tinha aparecido. E o versículo 11 diz que eles entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abriram seus tesouros, entregando-lhes suas ofertas, que eram ouro, incenso e mirra. Detalhe, vocês sabiam que depois disso, os magos saíram, só para resumir a história, os magos saíram dali, foram embora, e Herodes mandou matar todo mundo, todos os bebês da região, mas um dia antes, Deus mandou um anjo falar com José, que ele saísse dali e fosse para o Egito. E lá no Egito, eles passaram anos. E sabe com o que eles se sustentaram? Com os presentes que um Deus mandou através dos magos. Sabe o que eu aprendo com essa história? Tem muitas lições profundas que nós podemos aprender. Mas uma, e a principal, é o contraste que há entre o povo de Israel e os reis magos. Eu te pergunto, por que o povo de Israel, que tinha todo acesso a tudo que era de melhor de Deus, eles não se atentaram para o tempo que Jesus tinha vindo, enquanto que os gentios, os magos, que quase não tinham muita oportunidade, eles se atentaram e buscaram e correram atrás de Jesus? Por que vocês acham? Não precisa responder, só pensa. Agora eu te pergunto, qual foi a reação dos magos quando eles viram Jesus? Eles se alegraram e exultaram. E qual foi a reação de Herodes? Mandou matar, ódio. Vocês conseguem ver alguma semelhança com o que vai acontecer? Jesus Cristo não vai voltar? Não vai? Ele não prometeu que ele ia voltar? Quantas vezes na Bíblia aparece a promessa de que ele vai voltar? Muitas vezes, eu nunca contei, mas muitas vezes. E será que hoje em dia a maioria das pessoas está atenta ao tempo em que vivemos, às profecias, ou estão nem aí para isso, como os escribas e fariseus? Vocês acham que quando Jesus Cristo aparecer no céu, todo mundo vai se alegrar, assim como os reis magos? Alguns vão ter tanto ódio que vão pedir para que as pedras caiam em cima deles.
E eu pergunto, o que motivou esses dois grupos? Um grupo preferiu fechar os olhos para Cristo e o outro preferiu sair da sua zona de conforto, mas fixar os olhos na estrela e procurar o Messias. E aí eu queria perguntar para nós hoje, e conhecer as profecias e também como Deus fala conosco, né? Certo. E outra coisa interessante também, no livro Grande Conflito tem um texto que determina muito o que aconteceu ali com esses dois grupos, o povo de Israel e os seis magos. Olha o que diz ali: é lei, tanto na natureza intelectual como na espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O Espírito gradualmente se adapta aos assuntos os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Então, olha só para vocês entenderem um pouco o contexto. Os escribas e fariseus, boa parte deles, tinham estudado conteúdos que misturavam ideias humanas com as ideias bíblicas. Eles criaram tradições, eles criaram livros e materiais que fizeram com que as pessoas se afastassem de Deus. Vocês já ouviram falar de tanto de regra que tinha? Tinha o Talmud, tinha também outros livros. E é interessante também que eles começaram a estudar filosofias pagãs, como as filosofias gregas, helenistas. E eles começaram a se familiarizar com aquele tipo de conteúdo. E ao se familiarizar com aquele tipo de conteúdo, eles se afastaram de Deus. Pararam de ser semelhantes a Jesus. E enquanto eles pregavam que eram o povo de Deus, enquanto eles pregavam que eram santos, o que eles faziam, por exemplo, com um moribundo na rua? Vocês lembram da história do bom samaritano? Eles tinham amor? Não tem como alguém dizer assim, eu guardo a lei e não tem amor. Porque ele não guarda a lei. Porque ele guarda o que ele quer, não a lei de Deus. Porque a lei de Deus é baseada no amor. Eles pararam de olhar para o Deus da lei e começaram a olhar só para a lei. E sabe o que aconteceu? Eles se transformaram ao que eles mesmos queriam. Enquanto que aqueles reis magos fixaram seus olhos na estrela. E eu queria perguntar para você hoje, o que você tem demorado seus olhos ou seus pensamentos? O que você tem contemplado? E é muito interessante que essa lei de que pela contemplação somos transformados é uma lei que a própria ciência comprova. Vou dar um exemplo para vocês, vou explicar para vocês um pouquinho o que a ciência diz sobre isso. Eu não sei se a bateria acabou. Acabou não, tá certo. Já ouviram falar dos neurônios do espelho? Não? Quem já ouviu? Levanta a mão. Pouquinhos, né? Bom, é o seguinte, o nosso cérebro é feito por de 80 a 120 bilhões de neurônios. Sabe o que são neurônios? São aquelas células pequenininhas que ficam no nosso cérebro e elas ficam se conectando. É como se fossem vários fios elétricos. Tem algum eletricista aqui no nosso meio? Alguém que sabe mexer com elétrica? Não? Certo. Então, lá é como se fossem vários sinais assim de conexão, de comunicação. E tem um tempo que alguns estudiosos começaram a perceber que quando uma pessoa faz algo e a outra pessoa imperceptivelmente imita. Vou dar um exemplo para vocês. É até assustador isso, mas enfim. Tem mais ou menos umas 2 semanas que eu comecei a seguir no Instagram uma cristã que ela é meio comediante, sabe? Ela faz umas piadinhas. E aí o que acontece? Ela fala muito uma expressão, mas é isso. Toda hora ela fala essa expressão. E aí de repente eu comecei a perceber que todas as minhas conversas eu terminava com, mas é isso. E eu ficava achando tão estranho, porque antes de eu seguir ela eu nem falava isso. Até que ontem eu fiz uma expressão facial que era igualzinha que ela faz. Ela faz uma expressão assim engraçada e eu fiz igualzinha. E eu fiquei assustada. Eu falei assim, como pode? Eu não treinei e nem foi assim planejado. Eu reagi. Vocês que são pais, alguma vez já fizeram alguma coisa e o filho imitou? Já? Ou então alguma vez alguém bocejou e você sentiu vontade de bocejar também? Tem umas pessoas que só falando já sentem vontade, né? Mas é isso, Deus criou os neurônios de espelho para ajudar na imitação, no aprendizado. O aprendizado precisa disso. Tem coisas que você precisa fazer
fazer, demonstrar para que a outra pessoa possa aprender. Por exemplo, alguém chegou para você e falou assim: olha, para lavar a louça, você precisa levantar seu braço direito, pegar o prato, você com o seu braço esquerdo, pegar a sua bucha. Alguém já fez isso com você? Como é que a gente aprende a lavar a louça? Vendo alguém fazendo, né? E tentando depois também. Então o aprendizado precisa dos neurônios espelho. A empatia também é importante. Você já viu alguém chorar, alguém triste, você sentiu vontade de fazer isso também? Os neurônios espelhos são o que motivam isso. E é interessante que esses estudos foram se aprimorando. Aquele homem ali, aquele cientista ali da direita, chama-se Giacomo Rizzolatti. Ele era um italiano, um neurocientista italiano. Ele foi o primeiro a fazer estudos, assim, experiências laboratoriais. Ele pegou um grupo de macacos, dividiu na metade. Metade do grupo foi para dentro de uma cela e a outra metade de uma outra cela. Ele colocou eletrodos em todas as cabeças. E no grupo ele colocou amendoim ali numa cela, para que eles comessem amendoim à vontade. E o outro grupo sem amendoim, só olhando. Vocês acreditam que o mesmo neurônio que brilhava nesses macacos aqui, quando eles comiam amendoim, era o mesmo que dava sinal também nesses que eles não estavam comendo? Então, por mais que eles não estivessem comendo, a mente deles associava aquilo. E aí eles foram perceber que isso também se repetia nos seres humanos. Eles pegaram, por exemplo, tá vendo aquele homem ali? Eles pegaram um homem e colocaram ele numa máquina de ressonância magnética. E aí eles pediram para que ele olhasse uma foto de uma expressão. E era para ele repetir. Então, por exemplo, colocaram ali uma pessoa sorrindo. Aí ele foi lá e sorriu. Aí colocaram uma expressão de alguém bravo. E ele tinha que repetir, bravo também. E eles perceberam que o mesmo neurônio, que o neurônio ali da felicidade, por exemplo, ele brilhava quando ele imitava. E ele também começava a liberar hormônios daquilo. Então, por exemplo, quando alguém estava sorrindo, ele começava a liberar hormônios de serotonina. Enquanto que tinha alguém com um rosto de bravo, ele começava a liberar cortisol. Quando aparecia um rosto de assustado, assim, ele começava a liberar adrenalina. Mas aí eles falaram: bom, agora você não pode nem imitar, você não pode fazer nenhuma expressão facial. Então eu não podia imitar, eu só podia olhar. Pois vocês acreditam que o mesmo neurônio brilhava e os mesmos hormônios eram liberados, mesmo que ele nem imitasse, ele só vendo já tinha a mesma reação no corpo. E aí você pergunta: tá, mas Nayara, o que isso tem a ver com a história que a gente estava estudando ali dos 6 magos? Sabe o que é a questão? Os 6 magos, onde quer que eles iam, eles fixavam os olhos deles na estrela. Enquanto que o povo de Israel fixava seus olhos em si mesmos ou em outras coisas, outros desejos. Vocês sabiam que o povo de Israel queria um rei poderoso, luxuoso, que fosse realmente libertar eles do jugo romano? Então eles estavam olhando demais para a terra. Mas vocês já viram aquela música que fala assim: com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. O povo de Israel estava olhando demais para a terra. E por eles olharem demais para a terra, eles estavam se amoldando a isso. E eu te pergunto: o que você tem observado mais? O que você tem olhado mais? No que você tem demorado os seus olhos? Aquilo que você olha, por mais que você fale que não tem nada a ver, vai te moldar. Imperceptivelmente vai te moldar. Vai te influenciar. E é interessante que no livro Desejado das Nações fala que nós deveríamos passar diariamente 1 hora analisando e estudando a vida de Cristo. Aí ele fala assim: deveríamos tomar ponto a ponto. Especialmente as últimas cenas, os últimos momentos de luz, quando ele estava ali perto da morrer. Quanto tempo você tem passado na presença de Jesus? Quanto tempo você tem passado lendo a Bíblia, especialmente a vida de Jesus? Eu digo por mim mesma, graças a Deus eu tenho o hábito de diariamente estudar a Bíblia, pelo menos 2 horas por dia. Mas quantas vezes eu me demoro estudando alguma coisa que eu tenho que estudar, que eu tenho que dar em estudo bíblico, ou alguma coisa assim, algum texto de algum livro que alguém me deu, e não passo tempo estudando a vida de Jesus. Você alguma vez se sentiu com saudade de Jesus? Você alguma vez se sentiu
sozinho, pode contar uma coisa? Ele está sempre do teu lado. Ele está sempre querendo te mostrar sua própria vida através da Bíblia. Mas muitas vezes ela fica fechada, empoeirada. Ou a gente estuda coisas que realmente não vão mostrar Jesus para nós. Mas ele fala assim, ó, que ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante. Nosso amor vivificado e seremos mais profundamente imbuídos do seu Espírito. Deixa eu te perguntar algo muito interessante. Esses dias eu estava voltando, eu fui pregar numa igreja lá em Vespasiano, que é uma cidade longe da minha casa, e quando eu fui voltar de Uber. O pessoal da igreja pagou um Uber para mim. E aí quando eu estava voltando, o Uber falava muito, ele era bem empolgado, sabe? Gostava de fazer amizade. Até que ele de repente me fez uma pergunta. Ele falou assim, ele era cristão, né? Sabe aquela história do primeiro amor? Ele me perguntou assim, você acha que você ama mais a Deus agora ou quando você conheceu Jesus? Eu não vou responder para vocês qual foi a resposta que eu dei para ele. Eu quero que você pense. Se aquele Uber perguntasse isso para você, qual seria a sua resposta? Você ama mais a Jesus hoje ou quando você conheceu Ele antigamente? Aí ele fala que quanto mais estudarmos a vida de Jesus, mais o nosso amor será vivificado. Mais profundamente estaremos imbuídos do seu Espírito. Mais profundamente desejaremos estar na sua presença. E mais felizes estaremos. Sabe, irmãos, tem muitas coisas que o inimigo faz para ofuscar os nossos olhos de Cristo. Mas ele fala assim, ó, ali no Caminho a Cristo, página 70. Não deveis, pois, olhar para vós mesmos, nem permitir que o pensamento se demore no próprio eu, mas olhar para Cristo. Que o pensamento se demore em seu amor, na formosura e perfeição de seu caráter. Cristo em sua abnegação. Cristo em sua humilhação. Cristo em sua pureza e santidade. Cristo em seu incomparável amor. Eis o tema da contemplação da alma. E é amando, imitando e confiando inteiramente nele que é a vez de ser transformados à sua imagem e semelhança. Sabe que é o nosso maior alvo, irmãos? Ser igual a Jesus. Sabe qual deveria ser o nosso maior anseio? Ser igual a Jesus. E nós só seremos iguais a Jesus quando contemplarmos Ele, quando passarmos tempo com Ele, quando realmente Ele fizer tão parte do nosso coração que nós possamos dizer para as pessoas, eu ando com Jesus. Assim como Noé, Enoque, etc. Então, eu queria pedir agora aos irmãos que abrissem em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 18. Alguns pediram misericórdia, então vamos esperar um pouquinho. Enquanto vocês estão abrindo, só uma curiosidade. Vocês sabem o que é aquele trem estranho ali que eu coloquei? Alguém sabe? É um espelho da época de Jesus. Era daquela forma. Eles pegavam um metal ou um latão e eles fixavam ali embaixo um metal. Claro que aquele ali era um espelho que tem um desenho específico de algum deus ali, que eu não sei qual é especificamente, mas ali em cima, aquela parte de metal, era o que eles usavam como espelho. Não dá para se ver. É muito difícil de olhar ali. Você coloca assim na frente e vê tudo borrado. Mas o apóstolo Paulo, ele usa essa ilustração aqui em 2 Coríntios 3:18, que diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor do Espírito. Então aqui fala que quanto mais nós contemplarmos a Jesus, quanto mais olharmos para Jesus, mais seremos transformados, mais cresceremos de glória em glória. E é interessante, irmãos, que o nosso objetivo final na Bíblia, como eu falei, é ser igual a Jesus. Lá em Gálatas, o último texto que vamos ler nessa noite, fala qual que deveria ser o nosso lema. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, quanto mais contemplarmos Jesus, quanto mais nos transformarmos à sua semelhança,
mas isso aqui será real na nossa vida. Mas não eu viverá, mas Cristo viverá em nós. Irmãos, eu garanto para vocês, nós seremos mais felizes. Eu não estou falando só para vocês não, tá? A Bíblia está falando para mim também. Esse sermão foi para mim hoje, porque Deus falou comigo hoje, mais uma vez, esse assunto, e falou, Nádia, não adianta nada perder seu tempo correr atrás de outras coisas. A salvação eu quero te dar. A vida eterna eu quero te dar. Mas para que eu possa te dar a vida, o seu eu precisa morrer. O seu antigo homem, ou mulher no meu caso, né, precisa morrer. E Cristo precisa nascer em você. Passe tempo comigo. Passe tempo contemplando a mim. Passe tempo me conhecendo. E eu vou entrar em você e te transformar. Eu não sei o que virá em 2023. Eu não sei o que passa na sua vida. Eu não sei quanto tempo Jesus ainda vai demorar para voltar. Mas uma coisa eu te garanto. Olhando para a estrela, você vai saber o caminho. Amém. Eu queria agora me colocar de joelhos. Quem desejar também pode se colocar. Agora vamos nos entregar às mãos de Deus. Pai querido que estás nos céus, te agradecemos imensamente porque o Senhor se esvaziou de si mesmo por nos amar. Nesse Natal, Senhor, podemos parar para refletir a importância de olharmos para este amor. Muitas vezes, Senhor, o inimigo tem colocado coisas para que esse amor se esfrie em nosso coração. Mas nos resgate, Senhor. Nos reaviva. Coloca em nós, Senhor, o desejo de te buscar a cada dia. Se nós não soubermos o que fazer e como fazer, nos ajude, Senhor, a olhar para a estrela. Nos ajude, Senhor, a nos alegrarmos a estudar a Tua Palavra, estudar especialmente a vida de Cristo. E, Senhor, nos prepare para os desafios que virão. Amém. Eu quero te entregar aqui, Senhor, cada coração. Especialmente aquele coração que está contrito, desejoso de que o Senhor possa nascer nesse coração. Amém. Senhor, que seja Natal todos os dias, porque queremos que o Senhor nasça em nosso coração todos os dias. Amém. E, Pai, nos prepare para esse novo ano que se inicia. E muito em breve podemos encontrar o Senhor nos ares. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.